Sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje é um tema extremamente importante. Vai falar sobre drogas, dependência química e codependência. Você já conhece esse tema? Quem vai falar sobre esse tema é Rose Oliveira. Ela é psicanalista clínica, terapeuta especialista em dependência química e mentora de mulheres. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, meninas! Que bom poder estar aqui novamente com vocês para mais uma aula do curso Promotora Legal Popular Mulheres e Sua Voz, sobre a coordenação das nossas amadas Janaína Bueno e Andrinéia Gomes. Hoje nós estamos aqui para uma aula, um assunto bastante complexo, mas de grande necessidade de ser abordado. Hoje nós vamos falar sobre o que são drogas, o que é dependência química e o que é codependência, tá certo? Por alguns momentos eu vou desviar aqui o meu olhar para o meu material que está aqui do ladinho, mas eu estou aqui juntamente com você para mais, essa aula, para essa jornada de conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rose Oliveira, psicanalista, terapeuta na dependência química e promotora legal popular, lógico, tá certo? Já estou na minha quarta formação como promotora legal popular. Para mim é uma honra fazer parte deste grupo, tá certo? Eu quero já iniciar com uma frase que diz assim: hoje nós não vamos procurar culpados. Estamos aqui para entender, porque entender é o primeiro passo para se cuidar e cuidar melhor, tá certo? E nós já iniciamos com o que é droga. A medicina define droga como toda e qualquer substância que é natural ou sintética, que introduzida no organismo pode alterar as suas funções. Na verdade, altera as suas funções, né? Pode não, altera as suas funções, alterando mente, emoções e comportamento. Né? Ela pode mudar o humor de uma pessoa, né? Aquela pessoa que é uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, passa a ficar oprimida, triste, se isola. Ela altera. Tem, por outro lado, também aquele que era bem silencioso, ele passa a ser aquela pessoa mais falante. Ele altera a percepção de uma pessoa. A pessoa, ela perde a percepção das coisas, podendo levar ela à alucinação, onde ela passa a enxergar coisas que não existem, ouvir vozes, a substância introduzida na mente humana, ela altera a percepção da realidade de uma pessoa. Ela reduz o julgamento. A pessoa, ela já perde aquele senso de certo e errado, do que pode e do que não pode na vida dela. E também ela aumenta o impulso, o impulso. Aquilo que outrora a pessoa não faria de forma nenhuma, sobre o efeito dessa substância, ela pode fazer. Ela acaba, às vezes, fazendo.
O ponto central não é a substância em si, mas é o efeito que ela produz no comportamento humano. Exemplo de categoria, temos duas, que são drogas lícitas, as legais, que é o álcool, o cigarro, e os medicamentos, que são de uso restrito, só por meio de prescrição médica, né? Só por meio de prescrição médica, sobre orientação médica. E a outra que são as drogas ilícitas, né? Portanto, ilegais, são proibidas tanto o seu uso como o seu comércio, o seu transporte, tornando infratores passíveis de penalizações previstas por lei, que são maconha, cocaína, crack, o êxtase, entre outras. Podemos se dizer que o problema, ele não começa na substância em si, ele começa na busca por alívio emocional. Muitas vezes a droga ela aparece como uma fuga, não? Uma fuga de uma dor, a tentativa de preencher vazios, necessidade de pertencimento, anestesia de traumas. Pessoa ela começa começa a se entregar a essa substância nessa necessidade, tá? Por conta de uma necessidade, ou seja, por trás, né, do uso da substância tem uma necessidade, né? Quer fugir de uma dor, passou por um trauma, passou por uma dificuldade, né? Ela quer preencher um vazio, e aí ela busca isso, né? A verdade, não? A verdade milenar, ela nos ensina que tudo é permitido, mas nem tudo convém, e que nós não poderíamos nos deixar ser dominado por coisa alguma. Isso se encontra, né, no nosso livro milenar, 1 Coríntios 6:2, e é isso que o vício faz. Ele tira o governo que Deus nos deu, né, sobre a nossa própria vida. Como eu disse, é um assunto bastante complexo, mas é necessário, promotora legal popular, ser falado. Né? A gente tem que falar sobre isso, porque a cada dia que passa, tem uma substância nova no mercado e tá levando muitas pessoas a se destruírem por conta disso. Na nossa aula anterior, falamos sobre o suicídio, e a dependência química é uma das causas de suicídio. Né? Ela é uma das causas do suicídio. Então o vício, ele tira o governo que Deus nos deu sobre a nossa própria vida. O impacto que as drogas, né, a substância química, ela tem sobre a vida humana. Elas afetam o corpo físico, né, trazendo doenças, vários tipos de enfermidades. Essa semana mesmo, eu falei com um familiar de uma pessoa que está com um câncer na garganta, causada pela dependência química. Ela afeta a saúde mental das pessoas. Eu atendo numa clínica e a sensação, numa clínica de dependentes químicos, e a sensação que eu tenho que aquelas pessoas que estão ali, elas não estão por conta de uma dependência química,
mas por um problema mental, porque a substância ela mexe com a saúde mental de uma pessoa, né, trazendo ali vários tipos de doenças mentais, vários tipos, entre elas a esquizofrenia, né? A pessoa fica desorientada completamente. Ela afeta os vínculos familiares, né? Afeta toda a família, né? Destrói relacionamentos, né? Destrói a vida conjugal, é algo muito difícil mesmo. Destrói a vida espiritual, porque tanto o dependente como o codependente, vamos falar pouco sobre isso, ele perde muitas vezes até a fé dele ficar abalada. E também ele afeta a capacidade de decisão de uma pessoa, né? Ela afeta a capacidade de decisão de uma pessoa, onde a pessoa chega num ponto que ela não consegue mais ficar livre daquilo. Ela até pensa em parar de usar a substância, ela pensa em não usar mais, né, mas ela não consegue firmar nessa decisão. As substâncias que estão mais presentes na nossa realidade é o álcool, né, que é lícita, né, é socialmente aceito, fácil acesso e muitas vezes é minimizado. E aí está, né, aí está um grande problema. Eu atendo também um grupo de apoio e a gente, às vezes, temos ali os parceiros, né? Onde a gente leva, né, aquela pessoa que aceitou o tratamento para uma comunidade terapêutica. E às vezes a pessoa passa ali de 6 meses a 12 meses, sai dali, né, tranquila, em paz, não quer mais, né? Aquilo para ela, mas a primeira coisa que ela ouve do familiar dela agora vê se você não vai abusar, hein? Só uma cervejinha, viu? Porque o álcool, ele faz isso, muitas vezes ele é minimizado, só que é uma das piores substâncias, porque ela é acessível, né? É acessível, a gente sabe que é proibido para menores de 18 anos, mas na prática mesmo isso não acontece, né? Isso não acontece. E outra que é a cocaína ilícita, né? Que é um estimulante potente, causa um impacto rápido no comportamento e tem uma alta capacidade de gerar dependência. Uma alta capacidade de gerar dependência. Ela mexe com o córtex frontal, ela mexe com o hormônio, né? O hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Ela mexe ali a nossa mente, né? O nosso cérebro, ele tem esse estimulante natural dele, né? Natural dele chamado dopamina, e essas ele vai sendo gerado, né? Ele gera ali naturalmente em nós, mas com o uso da substância ele para de gerar esse hormônio, né? Ele para de gerar com aquela facilidade que o nosso organismo tem, né? O nosso cérebro tem. E por isso ela causa ela gera, desculpa, ela gera essa dependência, porque cada vez mais com o uso da substância isso vai ficando mais rápido. Desculpa.
mas a gente vai continuar. Esse hormônio, né, que é gerado pelo nosso organismo, que nos traz prazer, uma vez sobre o efeito da substância, ele passa a não gerar mais, porque ele já percebe que usando aquela substância, isso vem com mais facilidade. Então, por isso, causa cada vez mais essa dependência e a necessidade do uso, não é? A necessidade cada vez mais do uso. Porque além de ele trazer essa alegria, essa satisfação, é algo que passa rápido demais e por isso causa dependência. Ambas alteram o cérebro e ambas podem gerar a dependência, tanto o álcool, que é uma substância ali lícita, como a cocaína, que é ilícita. Se entender é o primeiro passo, o conhecimento nos fortalece para cuidar melhor e orientar com sabedoria, não com culpa. Quando a substância deixa de ser eventual e passa a ser necessária para funcionar, é aí que entramos no território da dependência. É aí quando essa substância deixa de ser, né, eventual, né, mas agora ela passa a ser necessária. A pessoa já não funciona mais sem a substância. Aí já entra a dependência química. E o que é dependência química, promotora legal, né? O que é isso? Podemos definir a dependência química como sendo a dependência que uma pessoa desenvolve em relação a uma substância psicoativa capaz de provocar alterações em seu comportamento, né? No seu comportamento. Ela mexe com todo o sistema nervoso, né, da pessoa, o sistema nervoso central da pessoa, alterando o humor, né, a percepção e o comportamento, como a gente viu aí no bloco anterior. E ela pode, né, e leva a dependência, né, levando aí a dependência. Ela muda, né, o comportamento. Uma explicação bem simples, uso, abuso e dependência. O que é o uso? É quando a pessoa consome de forma eventual, sem perda de controle, né? Ela bebe socialmente, sem prejuízo imediato. E o que é abuso? Abuso é quando começa já a haver excesso e prejuízo. Ou seja, aquele uso, ele já começa a trazer problemas familiares, faltas no trabalho, a pessoa ela passa a ter decisões ruins, comportamento de risco, ela já coloca a vida dela em risco, né? Ela já coloca a vida de outro em risco. Então isso já é o abuso. A pessoa ela até diz assim que controla, né? Ela até pensa que ela controla, mas aí já existe aí alguns danos, né? Tá ali de repente num encontro ali, numa reunião, numa confraternização, e ela exagera um pouco, né? Começa assim, ela exagera um pouco, aí no outro dia ela já não consegue trabalhar, aquilo ali já gera uma confusão, uma briga entre a família, isso chamamos de abuso. E a dependência, quando há perda total do controle, e quando já há aquela necessidade crescente, a pessoa já começa a procurar, ela já fica naquela fissura, já começa, tudo que ela faz já é em volta daquilo, já há um sofrimento para parar, não? Um sofrimento para parar, e ela usa mesmo diante os prejuízos que está trazendo para a vida dela.
Ou seja, aqui já existe o domínio da substância sobre aquela pessoa. Ela já está vendo que está tendo prejuízo, né, que já causou brigas, que ela já ficou descontrolada, que ela já perdeu o emprego, né, que ela só está perdendo, mas ela já não tem mais o domínio sobre a vida dela. Pelo contrário, agora é a substância que domina ela. Um resumo para essa frase é assim: no uso, a pessoa decide. No abuso, ela começa a se enganar. E na dependência, ela perde o controle, totalmente o controle. A dependência química, ela é conhecida como um transtorno mental. E ela, na classificação internacional, né, da Organização Mundial da Saúde, na OMS, ela tem o CID-10. Isso significa que não é falta de caráter, é uma condição de saúde e ela causa, como a gente viu aí, vários transtornos. Mas vale ressaltar que ainda que ela é uma doença, né? Uma doença reconhecida, CID-10, né? A Organização Mundial da Saúde, né? Tem ela como um transtorno mental, né? Não tem cura, mas para a ciência ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Assim como a pessoa faz o tratamento para pressão arterial, para diabetes, né? Ela tem o tratamento também para a dependência química, né? Até aquela pessoa que ela trabalha, né? Trabalha direitinho ali, que é registrada, ela pode entrar ali no INSS para ela concluir o tratamento dela, tá? Então é assim, é doença, não é falta de caráter, mas a pessoa pode decidir, né? Por se tratar, ela pode escolher por se tratar, né? Tá certo? Dependência e codependência. Se a dependência é quando a pessoa perde o controle pela substância, a codependência é quando alguém perde o controle tentando salvar o dependente. E aqui é algo que é muito desafiador, porque aí é onde mexe com toda a família, com toda a família. Nós podemos definir a codependência como um transtorno emocional presente em familiares ou pessoas que tenham convívio com dependente químico. É um fenômeno psicológico intra e interpessoal que afeta o bem-estar emocional, físico, profissional de milhares de pessoas, né? Intra, que quer dizer, né, dentro de si, causa ali uma desestabilização emocional para quem vive no ciclo de codependência, porque a pessoa, ela para de viver para ela, né? Ela passa a viver para o dependente químico. Ela acha que ela vai tentar ajudar, que ela vai tentar salvar, que ela vai tirar a pessoa daquilo, e na verdade, né, ela só está se enganando. E vale aqui a gente lembrar que quem cuida precisa de cuidado. Quem cuida precisa de cuidado. Iniciamos essa aula dizendo que estamos aprendendo, não é? Hoje estamos aqui para aprender. E aprender o quê? Como se cuidar e cuidar melhor. Então, a codependência, ela tira isso da pessoa. A pessoa para de se cuidar para tentar cuidar do outro.
No começo, até parece que aquilo, né, é um gesto de amor, de dedicação nobre, mas no fundo é um padrão doentio, né? Não ajuda o outro, não ajuda o outro, né? E ainda destrói a saúde emocional da pessoa, né? Além de ela não ajudar o outro, ela ainda destrói a sua própria vida. E interpessoal, né? Que acaba também, né, atrapalhando os relacionamentos, né? A pessoa, ela na codependência, ela vive em função do comportamento do outro, né? Ela tenta controlar tudo, ela sente culpa, ela encobre algumas situações, ela se anula emocionalmente, né? Ela não usa a substância, mas ela vive presa naquele ciclo, né? Naquele ciclo da dependência do outro. A dependência, e isso aqui vou virar aqui para o meu material porque eu quero que você preste bastante atenção nessa parte e eu quero, né, tá mesmo lendo aqui para que você, promotora legal, que vai ajudar outras pessoas ou até mesmo você que está aqui, promotora legal, porque hoje, né? Hoje, nos dias atuais, a dependência química, e eu falo isso com certeza, convicta do que eu estou falando, porque a gente tem estudado muito sobre isso e praticamente em todas as famílias, em todas as casas, há um dependente químico. Há um dependente químico. Praticamente, né? Em todas as casas há um dependente químico. E você, promotora legal que está aqui, pode estar passando por isso. Então, essa aula é para você cuidar de você, cuidar, né, talvez, né, um dependente químico seu, ajudar na tua comunidade, ajudar, né, na tua igreja, porque às vezes a pessoa pensa que dentro da igreja, numa comunidade cristã, não tem. E tem pessoas ali gritando por socorro. E você, promotora legal, vai aprender hoje, está aprendendo hoje, para poder ser um apoio a essas pessoas. Então eu vou virar para cá, mas eu tô aqui junto com você. Olha, a dependência é sobre quem usa. A codependência fala sobre quem quer tentar salvar. Nenhuma das duas se resolve com culpa. Ambas precisam de consciência e posicionamento. Posicionamento não é controlar o outro, é assumir responsabilidade pelo que está nas minhas mãos. Ou seja, aquilo que eu posso resolver, aquilo que eu posso fazer é responsabilidade minha. Aquilo que eu não posso fazer é responsabilidade do outro. Como nós vimos aí, é uma doença, a dependência química, reconhecida, né, pela OMS, mas é responsabilidade do dependente químico aceitar o tratamento. Não é responsabilidade do codependente. O codependente pode estar ali ajudando, né? Levando, ajudando, estando junto. Ah, você vai ir hoje se tratar? Eu vou com você, vou te acompanhar, vou estar do teu lado. Você não quer se tratar? Então eu não posso caminhar com você nessa estrada que você está indo. Entendeu? Consegue compreender isso? É importante que você compreenda isso. Promotora legal, para que você possa passar isso para outras pessoas. Tá certo? Né? Codependência começa por amor.
mas pode terminar em esgotamento e sempre termina em um esgotamento, onde muitas vezes a pessoa ela tem até que procurar ajuda, né? Ajuda médica, psicológica, tratamento, né? Mesmo terapêutico, psicanalítico, psicológico, para ela conseguir se pôr de pé novamente, tá certo? O livro milenar, falo mais uma vez sobre ele, porque ele diz assim, que cada um levará o seu próprio fardo. Então, o que é responsabilidade minha, é responsabilidade minha. Então, eu resolvo isso. Agora, o que é responsabilidade do outro, é ele que tem que resolver, tá certo? Existe ajuda, mas existe responsabilidade individual. Cada um tem que se responsabilizar pela a sua vida. Cada um é responsável pela sua vida. Para nós concluirmos, né? Para nós concluirmos, eu quero dizer assim, hoje nós abrimos uma realidade que muitas famílias estão vivendo em silêncio. Falamos sobre substâncias que alteram a mente e o comportamento. Falamos sobre quando o uso se transforma em abuso e quando o abuso se transforma em dependência. Mas também falamos de algo que quase ninguém fala, que é a dor silenciosa de quem tenta salvar, codependência, né? A dependência tem tratamento, a codependência tem cura. Nenhuma dessas situações é sentença eterna, mas ambas exigem uma decisão: reconhecer, buscar ajuda e assumir responsabilidade pelo que está nas nossas mãos. Você não pode viver pelo outro, mas pode escolher viver de forma saudável. E talvez a maior chave dessa aula seja: consciência é o começo da liberdade. E hoje, promotora legal popular, você deu o primeiro passo, tá certo? E aqui nós encerramos essa aula, mas eu quero dizer para você que eu estou lá no grupo, que eu estou disponível para tirar dúvidas, para te orientar, para te ajudar, para que cada vez mais você cresça, né, no conhecimento, no entendimento, né, desse assunto, para que você possa se ajudar, promotora legal, para que você possa ajudar muito mais pessoas, tá certo? Mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, digo que foi muito bom estar com vocês. Espero que isso que nós aprendemos hoje possa esclarecer um pouco a tua mente, que possa trazer um pouco de entendimento e luz para que você consiga alcançar muitas vidas. Tá certo, promotora legal? Até logo, até uma próxima aula. Ficam todas com Deus. Amém? Tchau, tchau, bye, bye. Um beijo, um abraço, de coração para vocês.